Boa noite a todos. Vamos dar continuidade aos trabalhos que já começaram, como vocês já sabem, a parte espiritual, né? Já começou há muito tempo, agora vamos continuar na parte material. Então, nós vamos começar essa parte com a Sheilinha lendo o Evangelho. A Anísia vai ler a mensagem do nosso irmão Cipriano ou da irmã Germana. Jorge Scholl vai fazer a prece. Posteriormente, o Hugo vai fazer a palestra e o Marcos a visualização terapêutica. Que Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, mentores espirituais da nossa casa e da nossa causa, abençoe a todos nós aqui presentes dos dois lados da vida. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 11. Amar seu próximo como a si mesmo. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas privadas de religião, mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé que possa inspirá-la, porque não há senão ela que nos faça levar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, se queira iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de vos aperfeiçoar em vos exercitando na caridade. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais não nos prazeres materiais, mas no bem. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso, para serdes cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Graças a Deus. Do livro Tempo para Entendimento, Mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografada por Celi Durão. Hoje quero lhes falar sobre saber viver. O primeiro passo é usar da empatia. O que isso significa? É se colocar no lugar do outro. Não ferir quando não gostaria de ser ferido. Não mentir para não querer ser enganado. Não agredir para não receber o troco. Como é difícil viver.
Como pode ser fácil viver? Para que se consiga ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida cheia de paz, é preciso que sigamos algumas regras ditadas pelo bom senso. O amor é o principal. A alegria de viver está no pensar ser feliz. A felicidade é uma determinação pessoal. Procurarmos retirar de nossos sofrimentos lições para melhorarmos nossos espíritos, para nos elevarmos. Mas o sofrimento não deve ser recebido com resignação. O sofrimento pode ser superado. É necessário cuidarem de seus corpos, procurarem remédio para suas doenças, alívio para o sofrimento mental. Extrairmos da vida, da natureza, dos animais, das plantas, da água, da sabedoria dos que já viveram, da sabedoria das palavras contidas nas orações, alívio para os nossos problemas. A rotina gera em muitas pessoas irritações, desânimo. O vazio de suas vidas pode e deve ser preenchido com ajuda ao próximo, com trabalho, com dedicação. Uma vida produtiva, mesmo árdua, propicia uma felicidade, uma sensação de estarmos sendo úteis a nossos semelhantes. Quando sentirem que suas vidas não lhes estão trazendo felicidade, tentem reverter essa situação. Procurem auxílio dos mais experientes, de amigos em quem confiem. Procurem nos livros e, principalmente, nas preces, um novo motivo para a reversão do motivo da sua infelicidade. Vocês aqui estão em busca de alívio para suas dores físicas, de seus sofrimentos. A energia curadora que trazem dentro de si efetivamente fará com que obtenham sucesso. A energia reunida aqui pela força de seus pensamentos, de suas preces, de suas boas intenções, faz com que todos recebam e possam transmitir a outros tantos que necessitam alentos para suas vidas. Muito cuidado com suas palavras. As imprecações emitem energia negativa. A cordialidade, a delicadeza a cordialidade, a delicadeza no tratar torna o ambiente desanuviado. Quanto tempo guardamos uma palavra ferina, um gesto de animosidade, até mesmo de pessoas que amamos? O saber viver é não guardar mágoas, fazer o outro sentir, de alguma forma, o quanto sofremos com sua atitude. O saber viver é diversificar seu dia a dia, é procurar nas coisas que lhe deem prazer, nas músicas, no mar, nas viagens, no convívio com pessoas queridas, uma satisfação interior. Viver com a alma limpa, com fé nos seus guias espirituais que nos desamparam. Viver com a certeza de que tudo pode ser superado com a ajuda do nosso Pai. A vida de Jesus e Francisco de Assis e de tantos outros espíritos de luz que aqui passaram foram vidas de sacrifício, mas foram vidas de amor, foram vidas felizes, pois se doaram. Façam de suas vidas exemplos para aqueles que os rodeiam. Amem para serem amados. Sejam felizes, fiquem na paz de Jesus, de Francisco de Assis e seus seguidores. Que assim seja. Vamos primeiro fazer a oração de Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar.
esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos, dignos obreiros do Senhor, derrame as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E aí, fortalecendo a nossa fé, tendo a certeza de que já estamos sendo assistidos e amparados, já vamos agradecer tendo a certeza de que nós somos amparados e assistidos por essas falanges de amor e luz. Isso nós já somos assistidos, já podemos alegrar nossos corações, já nos sentir plenos, já nos reconhecer como os filhos de Deus que somos, seres divinos, e decidirmos ser felizes e gratos a Deus. Que assim seja, Pai, graças a Deus e graças a Jesus. Olá, irmãos. Sempre uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui falando com vocês. A gente estava com um planejamento de falar sobre alguns assuntos e aí a irmã veio aqui, abriu aquela mensagem maravilhosa, nos ensinando a melhor viver. E a gente vai dar sequência a esse tema, né? Porque é preciso saber viver. Às vezes a gente tem uma visão de mundo e aí a gente recebe aquela sacada naquele momento certo e aquela sacada faz toda a diferença. Eu costumo dizer que quando você está presente para a importância da informação, aquela informação que muitas vezes você já ouviu outras vezes, ela entra ressignificando a nossa realidade, né? E eu brinco com as pessoas, essa frase não é minha, mas eu costumo dizer que a informação é o novo petróleo, né? E é verdade. Porque Jesus já falava sobre isso, né? Conheceis a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente começa a entender as coisas e ver a vida de outra maneira, a gente tem a oportunidade de fazer com que a nossa vida seja melhor. E aí está a grande sacada, né? Porque se nós começarmos a entender que através da informação nós temos a oportunidade de tornar a nossa vida melhor, a gente tem a possibilidade de buscar novas informações. A gente vive hoje uma revolução muito bacana, né? O mundo, de fato, está globalizado. E a gente pode, literalmente, com o celular, deitadinho na nossa cama, sentado na nossa poltrona, na nossa casa, ou tomando um café, seja lá onde for, buscar informações que a gente precisa para moldar a nossa realidade, a nossa mente. E a partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente começa a falar o seguinte: espera aí, o que eu posso fazer para tornar a minha vida melhor? Será que eu tenho que ganhar na Mega Sena? Será que eu tenho que conseguir um emprego que eu ganhe 20 vezes mais que eu ganho hoje? Melhor a gente colocar o pé no chão, né? A probabilidade de nós ganharmos na Mega Sena é bem pequena, se é que você me entende, né? A possibilidade de arranjarmos um emprego no estalar de dedos que a gente possa ganhar várias vezes mais do que a gente ganha, vamos combinar que também é muito pequena. Mas mesmo se você ganhar na Mega Sena, e a estatística, as pesquisas mostram que muitas pessoas ganharam na Mega Sena, voltaram a seu estado financeiro anterior, e alguns até pior. Isso prova muitas vezes que se você não estiver preparado para o que há de vir, se você não se preparar, nada vai acontecer, porque a verdadeira mudança ela acontece de dentro para fora. E por mais que você sonhe com a vida melhor, financeiramente, socialmente, enfim, estando com uma estrutura muito diferenciada, nada vai garantir a sua felicidade se você não for feliz com o que você tem hoje.
Só é feliz com muito quem é capaz de ser feliz com pouco. Só é feliz acompanhado quem é capaz de ser feliz sozinho. Se você tem pavor de ficar sozinho, a menos que você esteja passando por um problema de saúde, sobretudo psicológico, que também é muito natural, também é muito possível, né? Principalmente nesse momento que nós vivemos na humanidade, que as pessoas têm um problema de baixa autoestima, de ansiedade, depressão, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A menos que você esteja com algum problema, ficar sozinho tem que ser bom. Não é que você tem que levar uma vida só. Não é isso. Né? Nós, seres humanos, não somos feitos para viver sozinhos. Né? Nós somos feitos para viver acompanhado. Mas nós temos que, basicamente, gostar da nossa companhia. Se você não gosta da sua companhia, você tem que rever seus conceitos. Como é que você vai obrigar alguém ou convencer alguém a gostar de você se você não gosta de você? Mas voltando aqui para a nossa questão, a gente começa a analisar que viver melhor, muitas vezes, não precisa você ganhar na Mega Sena ou ganhar 200 vezes mais ou fazer coisas absurdas e surreais. Você só tem que começar a ser feliz com o que você tem, baseado no que você está. Quem me acompanha lá nos podcasts dos sábados, eu acabei, antes de vir para cá hoje, eu gravei lá o nosso podcast do próximo sábado, e a gente fala justamente sobre isso. Eu já vou adiantar para vocês aqui. Eu falo sobre a importância do melhor lugar do mundo. Sabe onde é o melhor lugar do mundo para a gente? Nesse momento é aqui. Sabe qual é o melhor momento? O agora. Tão provável que esse momento que a gente está vivendo chama-se presente, porque de fato é um presente. E a gente vive sonhando com um futuro brilhante, que também é maravilhoso, diga-se de passagem, mas o futuro talvez pode não chegar. E isso não é motivo de tristeza, ou de melancolia, ou de desespero. Nós estamos nessa vida de passagem, e a gente tem que ter essa consciência. A prova disso é que a gente nasce e morre. Essa vida é uma passagem, e a gente tem que saber, e tem que ter a certeza de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. A partir do momento que a gente começa a ver a vida de uma nova maneira, essa vida se apresenta para a gente de uma nova maneira. Porque a forma como nós vemos, enxergamos as coisas, constrói nossa realidade. Por que uma pessoa, duas pessoas, na verdade, vão para um determinado evento, seja uma festa, uma convenção, um workshop, uma palestra, uma fala que foi maravilhoso e a outra fala que foi uma droga? Depende muito da forma como essas pessoas encaram a vida. E aí, voltando para o nosso tema inicial, quando a gente começa a falar sobre viver melhor, quando a gente começa a entender que todas as pessoas têm defeitos, como nós também temos os nossos, a gente começa a ser mais leve, né? Eu acompanho muito o trabalho do Dr. Roberto Ignashink, acompanho muito também o trabalho do Dr. Augusto Cury, e eles têm umas sacadas muito legais. Sobretudo o Dr. Roberto Ignashink, ele trabalhou com muitas pessoas que passaram por momentos terminais, né? Pacientes terminais. E ele fala que no final da vida as pessoas não ficam preocupadas com o carro que não comprou, com o dinheiro que não investiu. As pessoas se preocupam com as viagens, com as pessoas, com os sentimentos, com as emoções não vividas, com os pensamentos guardados para si, né? E a gente começa a perceber que quando nós começamos a analisar de que a vida é passageira, que não é nenhuma novidade, mas às vezes a gente leva uma vida como se fôssemos eternos, não é verdade? A gente vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, segundo Buda. E é a pura verdade. E a gente começa então a perceber, nós temos a oportunidade nesse momento de entender que a vida é passageira, de que a forma como eu vejo a vida é muito importante, de tudo aquilo que eu foco tem uma tendência a aumentar, tudo, né? Se você pega, por exemplo, uma lupa e bota uma folhinha, você concentra a luz do sol, e quando você concentra aquela luz do sol, daqui a pouco aquela folha vai pegar fogo, né? Porque a concentração de energia está ali. Isso acontece também quando você vai furar a parede. Você pega um prego, o prego tem uma ponta, e aquela ponta é um foco. Se você cortar aquela ponta do prego, de repente ele faz um buraco na parede e não fura. Então o foco ele é fundamental. E ao mesmo tempo que ele é bom de um lado, mas pode ser um perigo do outro. A partir do momento que você coloca seu foco em coisas ruins, né? Eu sempre oriento as pessoas a focar naquilo que a gente quer. Muitas vezes nós focamos naquilo que nós não queremos. E quando você foca naquilo que você não quer, você acaba atraindo aquilo para você.
O cérebro não entende a palavra não. E é importante a gente conhecer o cérebro, porque se você compra um celular, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, um carro, ele vem com manual de instrução, o nosso cérebro não. Mas hoje nós já conhecemos muito mais sobre o cérebro. A prova de que o cérebro não entende a palavra não é se eu falar para você o seguinte, olha só, não pensa na melancia. Tá bom? Não é para ninguém pensar na melancia. Sabe aquela melancia da Magali, bem vermelhinha, com aqueles carocinhos bem pretinhos? Então, não é para ninguém pensar. Tudo bem? Estou confiando em vocês. Posso confiar? Não. Não dá para confiar, né? Porque o cérebro não entende o não. Isso acontece, por exemplo, quando você se conecta em coisas não boas. Vou fazer uma brincadeira com você agora. Você imagina, por exemplo, que alguém que você ama muito, né, chega para você e fala assim, olha só, tem um presente para você. Comprei um carro para você, carro X. Está aqui a nota fiscal, esse aqui é um presente para você. Eu ia te fazer uma surpresa, mas eu não consegui. Então eu quis te presentear com esse carro, daqui a nota fiscal, daqui a 30 dias você vai receber esse carro e tal. E aí você nunca ouviu falar naquele carro. Aí você fica numa euforia danada, e no dia seguinte vai lá na concessionária, olha o carro, faz um test drive e tal. E aí o que acontece? Você nunca tinha ouvido falar naquele carro. Mas, a partir daquele momento, quando você chama o Uber, o que é que vem? O dito carro. O cara passa numa poça de água, te molha, o que você olha? O carro. Você para no estacionamento, no shopping, quando olha, o carro de novo. Por quê? Porque você aciona o radar, né? Você traz para o seu nível consciente. Então, a sua distinção vai magnetizar aquela realidade. André Luiz fala muito sobre o magnetismo da palavra, do pensamento. Vale a pena a gente conhecer as obras incríveis dele. E aí é que está. Isso é uma coisa muito importante que a gente tome consciência disso, porque a partir do momento que você sabe disso, você tem a oportunidade de magnetizar coisas boas. Por isso que é tão importante você se concentrar em coisas interessantes. Quem se concentra em doença vai atrair mais doença. Quem se concentra... Alguém conhece alguém que só fala em doença? Sem citar nomes, pelo amor de Deus, hein? Então, assim, só fala em doença. O que acontece? Doença. E é verdade, né? Às vezes você atrai aquela realidade. Isso acontece também quando a pessoa vivencia muito violência e tal. Então, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que nós nos conectamos. É muito importante que a gente tenha essa clareza. Mas nosso tempo é sempre muito corrido. Vamos alinhar aqui nossos pensamentos, que a gente vai conversando e tal, e o papo vai fluindo. Mas a grande verdade é isso. A partir do momento que a gente começa a analisar a nossa vida, e a gente começa a falar o seguinte, eu não quero falar de desgraça. O nome já diz, desgraça. Todo mundo quer um quê? Quer uma graça. Concorda comigo? Todo mundo quer uma graça? Então, quando a gente fala de desgraça, a gente já está desdizendo, a gente está distorcendo aquilo que a gente quer. A gente coloca o foco naquilo que nós não queremos. E aí o que acontece na nossa vida? Desgraça. Isso não significa que se você for uma pessoa positiva, uma pessoa motivada, não quer dizer que não vai ter problema. Todos nós temos, mas certamente terá muito melhor. Menos problemas. E outra coisa também muito importante é que, a partir do momento que você começa a ver a vida de uma outra maneira, quando um fato acontecer com você, mesmo que não seja muito bom, você vai tirar daquele fato coisas boas. E posso garantir para você, tudo que nos acontece tem um lado bom. André Luiz fala que olha só que pancada violenta, na nossa humilde visão, ainda muito engessada e limitada. Ele fala que até o mal é o bem não reconhecido. Uau! Até o mal é o bem não reconhecido. E é verdade. Porque nós nos comportamos como crianças mimadas, tipo assim, não, se não for aquilo eu não quero. Isso, por sinal, é um dos grandes problemas da depressão, né? Vivemos um mundo e temos uma perspectiva muito grande, né? E essa é uma parte que me cabe, embora eu não seja psicólogo nem psiquiatra, mas trabalhar a mente das pessoas para que as pessoas vejam o lado bom das coisas. Eu não trabalho a doença, eu trabalho a saúde. Então, melhorar a visão das pessoas vai prevenir, porque nós temos uma perspectiva não muito favorável para o futuro, quando a gente fala sobre depressão. Né? O querido Dr. Augusto Cury mesmo fala que nos próximos anos, 1 a cada 2 pessoas terá depressão. E aí eu falo, citando ele, o seguinte, olhe para a pessoa ao lado. Se não for ela, vai ser você. Mas a gente pode evitar isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus era incrível, né? Brilhantemente incrível. Então nós temos sim que conhecer a verdade, nós temos que aplicá-la na nossa vida. A gente tem que
começar a olhar os fatos, tirando o lado bom que nos cabe, né? Tirando os fatos, pegando desses fatos e tirando a parte que seja proveitosa para a gente. Porque hoje em dia nós estamos tão elétricos, eletrizados na informação, que a gente não tem capacidade de gerir com tranquilidade uma determinada coisa. Eu tenho uma fila de livros gigante. Se eu ficar 6 meses, eu nem ia conseguir ler aqueles livros todos. E eu quero ler todos eles, então já estou empilhando. E tem e-mail, e tem mensagem, e tem trabalho, e tem isso, tem aquilo. Você tem que se alimentar bem, você tem que estar bem informado. Então, o mundo hoje gira, num sentido figurado, claro, de uma forma muito mais veloz. Só que a gente tem que cultivar a paz interior. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E aí voltamos para o nosso bate-papo. Viver melhor. Viver melhor aceitando a realidade que nos apresenta. Controlando os nossos pensamentos, controlando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mantendo a nossa tranquilidade, a nossa paz interior. Controlando as nossas cobranças, não só as cobranças externas. Porque as cobranças externas, elas vêm, mas elas não vão te sugar, te maltratar, te deprimir, se você estiver blindado para se autopoliciar. Porque muitas vezes... Alguém já viu um cachorro correndo atrás do rabo? É engraçado, né? Eu não sei se eu vou chocar você nesse momento, mas você sabia que muitas vezes a gente fica numa situação parecida com aquela? Salve, obviamente, nossas proporções. Às vezes a gente perde o controle da situação. Às vezes a gente permite que o externo ele nos sugue, ele nos desestabilize. Isso não é bom. Mas aí, a partir do momento que a gente começa a policiar os nossos pensamentos e falar o seguinte, não, calma, eu vou no meu ritmo. Eu não estou preocupado com quem vai mais rápido, vai mais devagar. Eu vou no meu ritmo. E o fato de eu ir no meu ritmo não significa que eu sou pior ou melhor do que você. A gente tem que começar a parar de olhar para as pessoas achando que aquelas pessoas são piores ou melhores do que a gente. A gente tem que começar a entender que cada um está no seu ritmo, que está tudo certo. E a gente tem que entender que estar vivo é uma oportunidade incrível para que a gente possa aprender, para que a gente possa vivenciar. Eu brinco com as pessoas dizendo que se nós fizéssemos uma lista de todos os sentimentos que existem e que nós somos capazes de sentir nesse corpo, seria uma lista extensa. Estar nesse corpo é uma oportunidade, é como se a gente estivesse fazendo um intensivo MBA para o espírito. E a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. A gente tem que saber, acabei de ficar sabendo há um tempo atrás, algumas horas atrás, que uma pessoa, obviamente sem citar nomes, de 43 anos, é um homem, pai, bem empregado, entrou num estado de autocobrança que teve um derrame. 43 anos, filho pequeno, e aí começou a fazer investimentos até onde não tinha capacidade, muitas cobranças e tal. Preocupação excessiva com o futuro. E aí eu te pergunto, quem nos garante o futuro? O ditado popular já diz que o futuro a Deus pertence. E aí eu cito, né, para encerrar, uma passagem que eu adoro, da Bíblia, né, do nosso mestre maior Jesus, e que ele nos dá uma aula incrível de como viver, de melhor viver, de como manusear e policiar e gerir essa ferramenta maravilhosa que é o nosso cérebro. E ele falava assim, não estejais ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam e nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios dos campos, como crescem, não trabalham e nem fiam. E contudo eu vos digo, que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens sem fé.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com que havemos de nos vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas materiais vos serão acrescentados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se nós tivéssemos, meus irmãos e minhas irmãs, um pouco mais de fé, ou tivéssemos fé como nós acreditamos ter, ou como nós falamos que temos, a gente acreditava mais no dia de amanhã. Nós seríamos mais confiantes no que há de vir. Isso não significa que nós temos que cruzar os nossos braços diante do problema, porque se você me acompanha, tanto aqui, tanto no nosso canal lá no YouTube, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: tem uma coisa que nem Deus vai fazer por você. Sabe o que é? Quem lembra? Ninguém lembra, tudo bem. É o seguinte, nem Deus vai fazer por você a sua parte. Deus vai te ajudar ao máximo. Quando você está com problemas, quando você pede uma oportunidade para, enfim, ganhar força, resistência, resiliência, Ele vai te dar a oportunidade, mas Ele não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você a sua parte. Que a gente possa ser, no melhor do sentido, claro, senhores da nossa vida, obviamente senhoras também, se é que você me entende, mas que a gente possa controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que a gente possa fazer da nossa passagem nesse planeta, por esse planeta, uma vida incrível e deixar uma colaboração maravilhosa para esse planeta que nos recebeu e para as pessoas que nós tivemos o privilégio de conviver e que nós, enfim, contracenamos nessa existência. Muito obrigado a todos.